Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E Bolsonaro não cansa de passar recibo. Na verdade, ele passa os recibos que ele é obrigado a passar. O Bolsonaro, segundo a apuração do Blog da Cidadania, eu, particularmente, tive a pachorra de contar quantas vezes ele ameaçou tirar a concessão da Globo. Foram 22 vezes desde 1º de janeiro de 2019. Incontáveis vezes ele fez essa ameaça e passou o seu governo, a maior parte do seu governo, ameaçando a Globo de tomar sua concessão, chamando a Globo de lixo. Não que a Globo não mereça, não é? Na verdade, indiretamente, a Globo e o resto da mídia antipetista são responsáveis por Bolsonaro ter chegado ao poder. Bolsonaro não chegaria ao poder se a Globo não tivesse feito tudo o que pôde para impedir o Lula de disputar a eleição de 2018. Não é? A Globo chegou, naquele ano, a dedicar um jornal, uma edição inteira do Jornal Nacional para incriminar o Lula e para tentar fazer com que ele fosse preso. Não é? E conseguiu. Na verdade, a prisão do Lula, para quem não sabe, ocorreu a partir de uma reportagem da Globo. O que desencadeou a investigação e todo o processo do triplex do Guarujá, que foi a causa que levou Lula à prisão, foi uma reportagem da Globo. Não é? Essa reportagem começou lá em 2016, não é? Quando a Dilma, na verdade 2015 começou a reportagem, depois foi tendo desdobramentos, e quando o Brasil começou a afundar na extrema-direita, né? E ali o Ministério Público, pouco depois, encampou a reportagem da Globo, que ela tinha como base a Bancop, que era uma empreendedora de imóveis ligada ao Sindicato dos Bancários de São Paulo. E o Lula, na verdade a falecida esposa do Lula, comprou um apartamento num empreendimento imobiliário no Guarujá, um apartamento que não era o triplex, não era a cobertura, e a Bancop teve problemas de caixa para entregar o imóvel, estava demorando para entregar, e a Globo começou a bater bumbo. Né? E a partir dali aquilo virou uma investigação, porque a Globo descobriu que havia uma oferta da cobertura daquele edifício para o Lula. E com tudo isso, a Globo ajudou a prender o Lula, né? Tudo partiu de uma reportagem da Globo. E em 2018, na verdade, a Globo não queria o Bolsonaro. Tem gente que diz que a Globo elegeu o Bolsonaro, não é verdade. A Globo queria eleger o Geraldo Alckmin. Né? A Globo queria eleger o Geraldo Alckmin, e como o Bolsonaro, que era um representante legítimo da direita, se apresentou, então o antipetismo que estava concentrado no PSDB migrou todinho para o Bolsonaro. E o Alckmin teve uma votação vexatória, 6%, uma votação ridiculamente pequena, sendo que o PSDB sempre disputou de verdade com o PT as eleições, não é? E conseguiu, inclusive em 2014,
com o Aécio Neves, chegou muito perto de vencer a eleição, vencer a Dilma Rousseff em 2014, em disputa com o Aécio. O Fernando Henrique governou o Brasil 2 vezes, e nas eleições subsequentes, até 2018, até antes de 2018, até a penúltima eleição presidencial, que foi em 2014, o PSDB foi muito forte. Mas o PSDB era forte porque era a única alternativa que existia mais à direita do espectro político, né? Então a Globo tentou eleger o Alckmin e não conseguiu, e a Globo achou que prendendo o Lula, o Alckmin seria eleito. E na verdade ela se deu mal, porque foi eleito o Bolsonaro, que já era um grande crítico da Globo, antes inclusive dele ser candidato a deputado, né? Candidato a presidente. Então, nesse momento, a Globo ajudou o Bolsonaro a ser eleito, agindo dessa forma, fazendo de tudo para prender o Lula. E, na verdade, agora, depois de ter perdido a eleição e depois de não ter conseguido dar o golpe, o Bolsonaro foi lá e renovou a concessão da Globo. Mas por que ele renovou a concessão da Globo? As razões, não há uma razão só, mas a principal razão foi que o Bolsonaro, ele sabe que a partir de 1º de janeiro, a possibilidade dele se dar muito mal e ser preso é muito grande. Os juristas, a assessoria jurídica de Bolsonaro está recomendando a ele que submerja, não é? Submergir é mergulhar, sumir da praça, sumir do debate político, ficar quietinho, escondidinho no canto dele, não abrir a boca, que isso vai facilitar a impunidade dele, né? Que é algo que eu acho que, se o Brasil fizer, vai ser algo muito ruim para o nosso país. Vai ser muito ruim o Brasil passar o pano, deixar impune alguém que cometa todos os crimes que o Bolsonaro cometeu. E o Bolsonaro sabe que ele, sem poder, ele não vai ter força para brigar com a Globo. A Globo vai começar a pressionar, a partir de 1º de janeiro, a Globo iria começar a pressionar pela prisão dele, como fez com o Lula. E a gente sabe que a Globo pode não ter tanta força mais, né, junto à opinião pública, que teve um dia, até 1989, quando o Collor derrotou o Lula, e em 1994 e 98, quando a Globo ajudou o Fernando Henrique Cardoso a derrotar o Lula, até ali a população ainda se deixava seduzir pela Globo. Após 1998, com o estelionato eleitoral de Fernando Henrique Cardoso, depois do estelionato eleitoral com o Collor, porque a Globo vendeu o Collor, apoiou o Collor, fez a famosa edição do debate com o Collor, e naquele momento a Globo conseguiu eleger o Collor, depois ajudou a eleger o Fernando Henrique Cardoso e a reeleger o Fernando Henrique Cardoso, e todo mundo que votou no Fernando Henrique Cardoso em 1998 se deu mal, porque ele disse, naquela época, na campanha de 1998, que se o Lula fosse eleito, ele iria desvalorizar o real. Aí o povo, com medo, votou no Fernando Henrique Cardoso, porque se desvalorizasse o real, naquela época estava tendo financiamento em dólar, né? Como o dólar estava congelado, por exemplo, as indústrias de automóveis começaram a vender carro em dólar, então o sujeito ia pagar sempre a mesma prestação, a menos que o governo fizesse a desvalorização que o Fernando Henrique Cardoso disse que o Lula ia fazer para impedir que ele vencesse a eleição, porque as pessoas tinham medo da desvalorização. Fernando Henrique se elegeu, foi lá e desvalorizou o dólar.
E aí ele se arrebentou. Veja que nunca mais ele pôde participar da vida pública, apesar de ter muito apoio na mídia, a população não queria nem saber dele, nem pesquisa fizeram para ele não aparecer muito fraco nas pesquisas. E, na verdade, com isso, a Globo perdeu o poder de eleger presidentes, mas não perdeu o poder junto às instituições conservadoras, junto ao judiciário. A gente sabe que tem muita ação, por exemplo, contra políticos, que não anda se a Globo não começar a denunciar. Se a Globo faz uma denúncia, logo o Ministério Público se mexe, as engrenagens da justiça andam. Então o Bolsonaro sabe que ele vai para a cadeia, com certeza, se desafiar a Globo. Então ele vai ficar quietinho, renovou a concessão da Globo e vai fechar o bico, não é? Além de tudo isso, também tem o fato de que ele não achou nada contra a Globo, porque a Globo tem muito dinheiro. Para que você tenha uma ideia, uma coisa que as pessoas não sabem, a TV Globo nem está indo tão bem, o Bolsonaro enfraqueceu muito a TV Globo, mas as organizações Globo são muito grandes, elas têm negócios em todas as áreas que você puder imaginar. Então as fontes de dinheiro da Globo não são a principal fonte, as principais fontes de dinheiro da Globo não são a televisão. Com aqueles artistas que durante décadas eles mantiveram ali recebendo sem trabalhar, né? Quando não estava numa novela ficavam ganhando, aquilo ali acabou tudo. Então, pessoal, eu quero mostrar algumas notícias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Então, aqui a gente tem... tudo começa com o Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, sendo exonerado por Bolsonaro a pedido do Fábio Farias. Então, ele era o ministro das Comunicações e, antes de sair, ele assinou junto com o Bolsonaro a renovação da concessão da Globo. O governo federal publicou no Diário Oficial de hoje a exoneração do Fábio Faria, a pedido dele. E ele fez o quê? Veja bem, Bolsonaro renova a concessão da Globo por 15 anos, né, diz o Estadão, e o presidente Jair Bolsonaro renovou as concessões de radiodifusão da TV Globo, TV Record, Bandeirantes e tal, autorizando as empresas a funcionarem pelos próximos 15 anos. O decreto de renovação da concessão da Globo e dos outros foi assinado pelo Bolsonaro e pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, que em seguida pediu demissão. E até onde nós apuramos, o que acontece aqui é o seguinte: esse sujeito, o Fábio Faria, ele fala para o Bolsonaro o seguinte: olha, não compre encrenca com a Globo, agora você vai estar vulnerável, eu estou pulando fora do barco e você renova a concessão da Globo, vai ficar na paz com a Globo e tal, e eu também vou me proteger porque tempos obscuros virão para o bolsonarismo. E aqui, inclusive, veja essa manchete da revista Veja, né? Após ameaças, Bolsonaro renova a concessão da TV Globo. O político assinou a renovação por mais 15 anos. Crítico da Globo, Bolsonaro decidiu renovar a concessão da emissora, que é alvo de ataques e acusações por parte dele, Bolsonaro e seus apoiadores. Além da Globo, outras TVs também tiveram a mesma regalia. E aqui você tem uma matéria que é bem interessante da Money Times, que é um site ligado ao mercado financeiro. Bolsonaro versus TV Globo. O presidente renova a concessão da emissora por 15 anos. Diz a matéria que Bolsonaro assinou a renovação da concessão da Globo por mais 15 anos e a medida deve ser publicada no Diário Oficial. De acordo com
as informações desse site. Apesar de todas as rusgas e caneladas que trocou com a Globo nos 4 anos em que ocupou a presidência da República, Bolsonaro decidiu ser pragmático, isto é, não quis deixar para seu sucessor, Lula, a renovação da concessão da emissora de televisão mais poderosa do país. Ou seja, o Bolsonaro adotou uma ação de claro armistício, pedindo paz com a Globo. Ele poderia simplesmente ter saído e deixar para o Lula resolver. Falta só 10 dias para o Lula assumir, não é? Mas ele decidiu renovar. Na verdade, a concessão venceu em setembro, outubro, se não me engano, mas ele vinha arrastando, deixou a coisa congelada, agora recebeu todas as documentações e tal, e as informações são de que ele não achou nada contra a Globo. Vamos ver isso aqui. Por que Bolsonaro assinou a renovação da concessão da Globo por mais 15 anos? O presidente fez ameaças contra o canal da família Marinho e atiçou os seguidores que pediam o fechamento da TV. E acabou a novela. Jair Bolsonaro assinou a renovação da concessão de 5 emissoras próprias da Globo. A nova outorga valerá até 2037. Mesmo antes de assumir o mandato, Bolsonaro começou a enviar recados ao canal líder de audiência a respeito da continuidade no ar. O auge da tensão aconteceu em outubro de 2019. Em uma transmissão na internet, um colérico Bolsonaro subiu o tom contra seu maior inimigo na mídia. Palavras do Bolsonaro. Em 2019, numa live que ele surtou, porque a Globo tinha feito uma matéria contra um filho dele. Ele disse, abre aspas, temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá, no processo de renovação da concessão de vocês. Não vai ser perseguição, mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal, não vai ter jeitinho para vocês nem para ninguém. Mas foi uma ameaça à Globo. Apoiadores do Bolsonaro espalharam nas redes sociais que a Globo tinha dívidas bilionárias com a União, o que seria usado como argumento para negar a renovação. 2 semanas antes do prazo final, às vésperas do primeiro turno das eleições desse ano, o grupo do clã Marinho protocolou no Ministério das Comunicações o pedido de mais 15 anos de licença de transmissão. Os técnicos da pasta reviraram as situações fiscal e econômica e trabalhista da emissora. Não encontraram nada que impedisse a renovação. Sem nada concreto contra a Globo, Bolsonaro adiou ao máximo, porém acabou assinando o decreto. Ele renovou também as outorgas do SBT, da Record e da Band. A portaria será publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial e foi publicada. Havia expectativa de que o presidente deixasse a decisão para Lula, a fim de não dar o braço a torcer em relação à Globo, que tanto criticou e debochou ao longo dos últimos anos. Mas na prática haveria contestação pública caso ele assinasse a renovação dos outros canais e deixasse somente a da Globo na gaveta. Para evitar uma polêmica desnecessária no fim do mandato, Bolsonaro tomou a atitude que deve enfurecer seus eleitores mais radicais, aqueles que gritam Globo lixo, que virou uma expressão vinculada à extrema-direita, e pedem o fechamento da emissora. Não é absurdo deduzir que foi também um aceno de paz ao canal mais influente do país. E é aqui que está o X da questão. Vejam bem, se Bolsonaro, coluna do Ricardo Noblat, que inclusive foi colunista da Globo, se Bolsonaro ficar quietinho, a justiça esquecerá seus crimes. Não é sobre governabilidade, é sobre a imagem do país. Sossegue, Bolsonaro. Faltam 10 dias para o fim do seu governo. Se comportar bem até lá, se depois permanecer discreto por um período de tempo razoável, quem sabe o STF não desiste de puni-lo por atentar contra a democracia. Quem sabe também não fecha os olhos para outros crimes que cometeu, incluindo os dos filhos. O ideal seria que se afastasse de vez da política e fosse curtir a vida na companhia da Michelle, da filha Laura e do montão de dinheiro que ele ganhou desde 2019, que não foi pouco, não é? Então, minha amiga, meu amigo, o fato é um só. O Bolsonaro está com medo, não é? A questão dele é medo do futuro. Por quê? Ele não conseguiu convencer os militares a desafiarem os Estados Unidos
para mantê-lo no poder. Os militares pensaram, obviamente, o seguinte: o quê? Nós vamos comprar briga com a Europa e, sobretudo, com os Estados Unidos, que os Estados Unidos mandam nas Forças Armadas Brasileiras, eles treinam. Os militares brasileiros fazem exercícios conjuntos com os americanos para aprenderem a arte da guerra, não é? Então, Bolsonaro já era, esse foi o canto da sereia, e eu termino esse programa de hoje com uma notícia boa para você. Desde que perdeu as eleições, o Bolsonaro já perdeu mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e continua perdendo cada vez mais. E após ele assinar a renovação da concessão da Globo, o que vai ter de bolsonarista mandando ele pastar não vai ser pouco. Provavelmente esses acampamentos vão ser desidratados muito antes do que se esperava, por iniciativa dos próprios golpistas. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.